A graça e a paz, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a nossa exposição no livro de Jonas. Hoje nós vamos concluir o capítulo 1 do livro de Jonas. Na verdade, hoje não, esta semana, porque esse estudo é dividido em dois. Então, hoje nós vamos continuar e amanhã concluímos o capítulo 1 de Jonas. Ok? Estamos iniciando o mês de novembro. Hoje é feriado, inclusive. E estamos aqui, vamos passar esse mês no livro de Jonas, ok? Meu objetivo é concluir esse livro. Eu iniciei em outubro e com um estudo, apenas um estudo introdutório. E agora nós vamos concluí-lo. Vamos dar continuidade aqui no capítulo 1 e concluí-lo no mês de novembro, certo? Todas as segundas e terças aqui neste canal da igreja a gente vai meditar no livro de Jonas, ok? Então estejam avisados, vamos orar e depois eu vou ler a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço ricamente por mais uma semana que o Senhor nos dá na tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado pela conjuntura do nosso país. Eu queria te pedir especificamente pelas eleições, porque é um período que está chegando agora que é bastante conturbado. E nós te agradecemos pelas voltas que estão ocorrendo e esteja no controle de toda essa situação, Senhor. Nos guia. Obrigado por tudo e neste momento agora nos prepara para ouvirmos a tua palavra e entendermos as tuas verdades. Nós te pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Jonas, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 4, ok? Do 4 ao 10, hoje, como está na descrição deste vídeo. Diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugiu da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Então, nós temos aqui a, a, a palavra do Senhor, essa situação tão crítica que Jonas se encontra. Nós temos as consequências de desobedecer a Deus. Jonas estava fugindo do Senhor. Né? Versículo 3: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas, ele estava com muito ânimo, mas para desobedecer ao Senhor e não obedecer o Senhor. Então, o que foi que Deus fez? Ele lançou uma grande tempestade, a ponto de marinheiros experientes, eu estou falando aqui de marinheiros fenícios. Os marinheiros fenícios, eles eram os mais adaptados ao mar possível, porque 90% do seu comércio no mar Mediterrâneo era através de barcos, de navios, porque suas terras não eram férteis. Então eles eram muito experientes com esse ramo marítimo. E aqui eles estavam assustados, a ponto, né,
a ponto do navio se despedaçar. Então não era uma tempestade comum, era uma tempestade muito atípica. Aquela rota era uma rota de muito cotidiano, então eles não tinham problema aqui, mas eles estavam, a Bíblia fala que eles estavam desesperados. Veja que o versículo 5, eles já entregam qualquer possibilidade de comercializar. Eu falei que eles eram comerciantes, mas agora eles estão lançando suas cargas no mar. Por quê? Porque agora só existe a vontade de sobreviver. Não existe mais vontade de comercializar, de ganhar dinheiro, porque aqui, se a gente não aliviar esse barco, vai ser mais fácil para afundar. E veja que quando você desobedece a Deus, você só desce ladeira abaixo. A vida, ela se torna um declínio. Olha que Jonas, ele sai de Samaria para Jope. Depois ele vai de Jope para um navio. Depois ele vai do navio para um porão. Depois ele vai do porão para o mar. Depois ele vai do mar para a barriga de um peixe. Mas nesse momento agora da mensagem, Jonas ele está dormindo no porão. E ele está dormindo profundamente. E aquilo causa um incômodo aos marinheiros. Como é que a gente está desesperado e você está dormindo tranquilamente? Você sabe de alguma coisa, né? E é interessante porque quem chega para ele para falar com ele é o capitão do navio. Era um homem altamente politeísta, um fenício, acreditava em vários deuses, né? É interessante porque eles estavam aqui e o mestre do navio vai chegar para ele e vai dizer assim: olha, meu filho, acorde, comece a clamar aí ao seu Deus, né? Talvez ele se lembre de nós, para que a gente não morra aqui. Versículo 6, né? Tá todo mundo clamando ao seu Deus aqui. Cadê? Você não tem um Deus, não? Vá clamar, vá orar, né? Olha que vergonhoso para Jonas isso. Jonas era o único que estava apático da situação. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha que Deus usa a sorte. Deus usa aqui um sorteio, certo? Para indicar Jonas como o culpado da tempestade. Né? E é meio que as pessoas agora, a partir do versículo 8, vão colocar Jonas contra a parede. Quando eles descobrem aqui que o problema é com Jonas, eles dizem: olha, por que esse mal está caindo sobre o nosso navio? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Então eles começam a interrogar Jonas e a colocar Jonas contra a parede. Eles estão desesperados aqui. E a prática da sorte era uma prática do Antigo Testamento. Eu tenho nos sacerdotes mesmo, Urim, Tumim, né? E Deus ele usava essa situação de sorte para falar também ao seu povo. E ele vai usar esse recurso aqui para apontar Jonas. Jonas é interrogado. E no versículo 9 ele vai responder. Ele lhes respondeu: sou herdeiro e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É interessante, irmãos, essa apresentação, porque quando você declarava que servia a Deus, geralmente para o povo de Israel, você dizia assim: eu sirvo a Deus que criou o céu e a terra. Mas Jonas aqui acrescenta o mar. Ele vai dizer assim: ó, eu sou o Deus que cria o céu, que fez o mar e a terra. Essa não era uma saudação típica de quem adorava a Deus, de quem servia a Deus. Diz assim: eu sirvo a Deus, Criador do céu e da terra. Mas Jonas vai dizer: eu sirvo a Deus, Criador do mar, do céu e da terra. E é interessante porque Jonas sabia que Deus era o Senhor do mar. Que burrice! Fugir do Senhor do mar num barco. É isso que Jonas ele tenta fazer. Ele tenta seguir o seu livre-arbítrio aqui. Fugindo do Deus que manda no mar, que controla o mar. Ele sabia disso, olha o que ele está declarando, num barco. Ele vai fugir de Deus num barco. Não tem lógica isso que Jonas faz. Quando a gente desobedece a Deus, a gente começa a tomar atitudes ilógicas. E é justamente isso que Jonas faz nesse contexto. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Veja que no 5 eles estavam cheios de medo.
É interessante essa narrativa aqui. No versículo 5 eles estavam cheios de medo. Agora no 10 eles estavam com muito mais medo. Eles estavam possuídos de grande temor. E lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Ele confessa aqui que ele fugiu do Deus do mar e ele fugiu num barco, no barco deles. Como é que você faz isso? Eles ficaram horrorizados. Irmãos, o que é que a gente pode tirar como aprendizado dessa passagem? É, é, o sentido central aqui dos versículos 4 ao 10 é que é muito vergonhoso quando pessoas que não frequentam a igreja, pessoas que não têm intimidade com Deus, nos cobram intimidade com Deus e muitas vezes de fato estamos errados. Aqui nós temos um capitão do navio que não era crente, que não servia a Deus, exigindo que um profeta orasse. E o profeta não estava orando. O profeta estava dormindo, desobedecendo a Deus, fugindo da presença do Senhor. É muito vergonhoso para nós crentes quando uma pessoa que não é crente manda a gente ter calma, quando ela está mais calma que a gente. Manda a gente não ser ansioso, quando a gente está mais ansioso que ela. Manda a gente ter paciência no trânsito. Você não é crente? Quantas vezes a gente não já ouviu isso? Por que você está assim se você é crente? Nós temos que ser os primeiros a dar exemplo. O Jonas aqui, ele tinha que ser o primeiro a orar, a clamar ao Senhor, a reconhecer o seu erro, a pedir perdão a Deus, mas ele é o último a fazer isso. Ele só faz isso quando ele é encurralado, quando eles lançam a sorte e a sorte cai sobre Jonas. Que nós não podemos, que nós não sigamos, perdão, esse exemplo aqui. Que nós possamos ser crentes que deem um exemplo de primeira e não só quando somos confrontados ou colocados contra a parede, certo? Nesse caso aqui, não sejamos como Jonas, ok? Então, é um exemplo negativo que a gente pode usar para o bem da nossa vida espiritual. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente por esse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, o Senhor usa a tua palavra para nos edificar. Nós te pedimos pelo dia de amanhã, por essa semana que se inicia. Obrigado por tudo. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.